Mar Cáspio, o mar mais misterioso do mundo, e seus segredos escondidos. Imagine um mar gigantesco, tão grande que parece um oceano, mas que na verdade não está ligado a nenhum outro mar do planeta. Um lugar cercado por desertos, montanhas e países diferentes. Um lugar onde civilizações antigas navegaram, onde impérios lutaram por poder e onde, até hoje, existem mistérios que poucos conhecem. Esse lugar existe. Ele se chama Mar Cáspio. Durante milhares de anos, exploradores, comerciantes e povos inteiros olharam para essas águas e fizeram a mesma pergunta: como um mar tão grande pode existir completamente isolado do resto do mundo? O Mar Cáspio é tão enorme que muitas pessoas pensam que ele é um oceano pequeno, mas ao mesmo tempo, ele é considerado o maior lago do planeta. Isso já mostra como esse lugar é cheio de mistérios. Ele fica entre a Europa e a Ásia, cercado por vários países, e guarda histórias que começaram muito antes das grandes cidades modernas existirem. Civilizações antigas passaram por suas margens. Reinos surgiram, guerras aconteceram. E até hoje esse mar continua sendo um dos lugares mais curiosos do planeta. Quando alguém olha para o mapa do mundo pela primeira vez, o Mar Cáspio chama atenção imediatamente. Ele parece um mar normal. Tem ondas, tem grandes áreas de água, tem portos e barcos navegando, mas existe uma diferença enorme. Ele não tem saída para nenhum oceano, nenhum rio liga o Mar Cáspio diretamente aos grandes mares do planeta. Isso faz dele um lugar único na Terra. Na verdade, ele é o maior corpo de água fechado do mundo. Para você ter uma ideia do tamanho, o Mar Cáspio é maior do que muitos países inteiros. Ele tem mais de 1000 quilômetros de comprimento. Suas águas tocam as terras de 5 países diferentes. Esses países são a Rússia, o Cazaquistão, o Turcomenistão, o Irã e o Azerbaijão. Cada um deles tem cidades, portos e histórias ligadas a esse mar misterioso. Durante muito tempo, o Mar Cáspio foi uma rota importante de comércio. Mercadores viajavam por suas águas levando seda, especiarias, metais e outros produtos valiosos. Essas rotas ligavam o Oriente ao Ocidente. Caravanas atravessavam desertos, chegavam às margens do mar e continuavam a viagem em barcos. Era um ponto importante para quem queria cruzar grandes distâncias. Mas o mistério do Mar Cáspio começa muito antes disso. Milhões de anos atrás, esse lugar era parte de um enorme mar antigo. Naquela época, grande parte da região estava coberta por água. Com o passar do tempo, mudanças na Terra separaram essa grande massa de água. O resultado foi o surgimento de vários mares menores isolados. Um deles foi o Mar Cáspio. Isso significa que ele é uma espécie de lembrança de um oceano antigo que desapareceu. Um pedaço da história do planeta que ficou preso no meio dos continentes. Mas o que torna o Mar Cáspio ainda mais curioso é que ele não é igual em todos os lugares. Em algumas regiões, a água é relativamente rasa. Em outras, ela pode chegar a mais de 1000 metros de profundidade. Isso cria ambientes muito diferentes dentro do mesmo mar. Existem áreas ricas em peixes, existem regiões onde quase nada vive, e existem partes onde as águas escondem recursos naturais extremamente valiosos. Hoje, o Mar Cáspio é conhecido por algo que mudou completamente a importância da região. Debaixo de suas águas existem enormes reservas de petróleo e gás. Esses recursos se tornaram alguns dos mais disputados do planeta. Durante décadas, países discutiram quem tinha direito de explorar essas riquezas. O motivo é simples. Como o Mar Cáspio não é exatamente um mar comum, também não ficou claro durante muito tempo como dividir suas áreas. Isso gerou debates entre os países que ficam ao seu redor. Cada um queria garantir acesso às áreas mais ricas em petróleo. Essas discussões duraram muitos anos, mas além das riquezas escondidas no fundo do mar, o Mar Cáspio também abriga uma vida animal muito especial. Um dos animais mais famosos desse lugar é o esturjão. Esse peixe existe há milhões de anos. Ele é considerado um dos peixes mais antigos do planeta, e dele vem um dos alimentos mais caros do mundo: o caviar. Durante muito tempo, o Mar Cáspio foi o principal lugar do planeta para a produção desse alimento. O caviar é feito a partir das ovas do esturjão e sempre foi considerado uma comida rara e luxuosa. Reis, imperadores e pessoas muito ricas consumiam esse alimento ao longo da história. Mas a pesca excessiva acabou reduzindo muito a quantidade desses peixes. Hoje existem regras para proteger a espécie e evitar que ela desapareça. Outro fato curioso sobre o Mar Cáspio é que suas águas não são completamente salgadas como as do oceano. Elas também não são totalmente doces, como as de um lago comum. O nível de sal varia dependendo da região. Isso cria um ambiente único para muitas espécies. Alguns animais conseguem viver ali porque se adaptaram a essas condições especiais. E falando em curiosidades, existe um detalhe que surpreende muita gente. O nível da água do Mar Cáspio sobe e desce ao longo do tempo.
existem períodos em que a água avança sobre a Terra. Em outros momentos ela recua, isso já causou mudanças importantes nas cidades e vilas que ficam próximas das margens. Casas e portos já ficaram submersos em alguns períodos. Em outros momentos, áreas que antes estavam debaixo d'água voltaram a aparecer. Até hoje, cientistas tentam entender completamente o que causa essas mudanças. Algumas teorias falam sobre clima, outras falam sobre mudanças naturais da Terra. Mas o fato é que o Mar Cáspio continua mudando lentamente ao longo do tempo. Esse comportamento imprevisível faz com que ele continue sendo um dos lugares mais estudados do planeta. Além disso, o Mar Cáspio também foi palco de histórias curiosas e até misteriosas. Durante a era da antiga União Soviética, muitas bases militares foram construídas perto da região. Alguns testes secretos aconteceram ali. Durante muito tempo, certas áreas ficaram fechadas para visitantes. Isso fez crescer histórias e rumores sobre segredos escondidos perto dessas águas. Outro lugar curioso ligado ao Mar Cáspio é uma cidade quase inacreditável construída no meio do mar. Ela foi criada sobre plataformas de metal e estruturas gigantes. Essa cidade foi construída para explorar petróleo. Durante anos, trabalhadores viveram ali no meio das águas, com ruas, prédios e até pequenas praças. Parecia uma cidade flutuando no mar. Esse lugar mostra o quanto o Mar Cáspio se tornou importante para a economia da região. Mas apesar de toda essa exploração, ele ainda guarda uma natureza impressionante. Nas margens do mar existem desertos, montanhas e grandes planícies. Em algumas épocas do ano, aves migratórias passam pela região em enormes grupos. Essas aves viajam milhares de quilômetros e usam o Mar Cáspio como ponto de descanso. Isso transforma a região em um lugar importante para a vida animal. Mesmo com tanta história, tanta riqueza e tantos mistérios, muitas pessoas no mundo nunca ouviram falar muito sobre esse mar. Talvez porque ele fique longe das rotas turísticas mais conhecidas. Ou talvez porque seus segredos estejam escondidos em um lugar distante entre continentes. Mas quando alguém começa a estudar o Mar Cáspio, percebe rapidamente que ele é muito mais do que apenas um grande lago. Ele é uma peça viva da história do planeta. Um lugar que viu o surgimento e a queda de impérios. Um mar isolado que continua mudando lentamente e que ainda pode revelar muitas surpresas no futuro. Agora fica uma pergunta interessante para você. Você já tinha ouvido falar do Mar Cáspio antes de assistir esse vídeo? Ou ficou surpreso ao descobrir que existe um mar gigantesco completamente isolado no meio dos continentes? Conta aqui nos comentários. A sua resposta pode aparecer em um próximo vídeo do canal. O mundo está cheio de lugares incríveis que muita gente nunca ouviu falar. E o Mar Cáspio é apenas um deles. No próximo vídeo vamos explorar outro lugar misterioso do planeta, que também guarda histórias surpreendentes e curiosidades que parecem inacreditáveis. Então, se você gosta de descobrir fatos curiosos sobre o mundo, não esqueça de fazer uma coisa muito importante agora. Se inscreva no canal, deixe seu like, comente aqui embaixo o que achou dessa história e ative o sininho para ser avisado sempre que um novo vídeo aparecer. Assim você não perde nenhuma das curiosidades mais fascinantes do nosso planeta. Nos vemos no próximo vídeo.